Você já amou alguém do outro lado do oceano e descobriu que o maior obstáculo não era a distância, mas o papel? Vistos, declarações, apostilas, certidões. Neste episódio, vou contar como meu marido brasileiro e eu construímos uma vida juntos entre dois continentes e toda a burocracia que veio junto com o amor. Gringo por enquanto. Um podcast de Thomas Langnickel Pires sobre se apaixonar pelo Brasil, em português imperfeito, com sotaque e tudo. Episódio 3. Amor sem fronteiras, burocracia sem tamanho. Oi, gente! Boas-vindas a todas as pessoas que estão ouvindo este terceiro episódio do meu podcast. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente do estilo dos primeiros 2 episódios. Vai ter, sim, a continuação da história que eu comecei a contar nos primeiros 2, mas a gente também vai experimentar um foco mais monotemático. A gente vai descobrir os desafios e as complicações de viver entre os mundos. Eu vou compartilhar como foi que o Luiz Felipe me visitou na Alemanha pela primeira vez, mas vou também usar o que aconteceu dali em diante para falar sobre todas essas situações burocráticas que a gente já viveu na nossa jornada juntos. Desde o primeiro visto, passando pelo casamento e a mudança do Brasil para a Alemanha, até a criação de um nome de família, e até a história de como eu não consegui tirar um CPF por causa dessa mesma burocracia. Vou também incluir não só as coisas do passado, mas também um pouco sobre o futuro, as ideias e planos que eu ainda tenho, que a gente tem, e a burocracia que ainda vai ter que enfrentar. Este episódio vai funcionar bem como episódio monotemático, mas, como sempre, caso este seja o seu primeiro contato com meu podcast, recomendo que você faça uma pausa para ouvir os primeiros 2 episódios, para ter mais contexto e aproveitar melhor o romance que atravessa toda essa história. O Luiz Felipe me visitou na Alemanha pela primeira vez já em agosto de 2018, apenas quase 2 meses após a nossa viagem no Brasil ter se encerrado. Para que ele pudesse ficar na Alemanha por um período estendido, a gente precisou de uma Verpflichtungserklärung, ou seja, uma declaração de hospedagem e responsabilidade financeira da minha parte, para que ele não fosse obrigado a comprovar recursos financeiros próprios para uma estadia turística tão longa. É um documento pelo qual o anfitrião se responsabiliza pela estadia e pelos custos do visitante durante a permanência no país. Com essa primeira burocracia resolvida, no dia 15 de agosto de 2018, a gente finalmente se reuniu na Alemanha, no aeroporto de Frankfurt. Aquela primeira visita dele em Wuppertal foi incrível. Obviamente, a gente ainda estava nessa fase muito inicial de um relacionamento, quando tem tanta coisa para descobrir, tanto juntos quanto um no outro. Lembro de tantas coisas fofas, hilariantes, intensas, e foi simplesmente muito especial ter essa pessoa ao meu lado, vivendo uma vida de casal, quase experimentando como seria ter isso no dia a dia. O visto turístico na Alemanha e na Europa em geral permite uma estadia de até 90 dias dentro de um período de 180 dias. Isso significa que, em novembro de 2018, após quase 3 meses juntos, o Luiz Felipe precisou voltar ao Brasil. E não só isso, ele precisou ficar lá por mais 3 meses antes de poder retornar, para que o prazo do visto turístico fosse renovado. No dia 23 de fevereiro de 2019, o Luiz Felipe voltou para a sua segunda estadia de 3 meses na Alemanha. Mas desta vez era diferente. Após aqueles 3 meses juntos em Wuppertal e após 3 meses vivendo o oposto, 3 meses de relacionamento à distância, a gente já tinha discutido e decidido. Íamos casar. E foi assim que começou a burocracia total. O casamento em si foi mágico. Embora pequeno,
porque fomos apenas nós dois, acompanhados de uma colega de trabalho que fotografou e da mãe dela, que atuou como tradutora oficial de português. Nunca vou esquecer aquele momento. Nós dois sentados lá, de mãos dadas e com uma lágrima nos olhos, ouvindo as palavras da oficial do cartório contando uma história sobre o amor. Mas antes de chegar naquele momento no Standesamt de Wuppertal, em abril de 2019, houve bastante burocracia. A gente precisou obter a apostila diária dos documentos brasileiros na cidade natal do Luiz Felipe e depois providenciar uma tradução juramentada por um tradutor credenciado aqui na Alemanha. Da minha parte, precisei apresentar minha certidão de nascimento e também a certidão de dissolução do meu casamento anterior, ou seja, de uma união registrada do passado. Com todos esses documentos em mãos, finalmente foi possível marcar a data através do certificado de habilitação de casamento emitido pelo cartório em Wuppertal. Felizmente, por ser cidadão brasileiro, não foi necessário que o Luiz Felipe obtivesse visto prévio para ingressar na Alemanha com a finalidade de se casar. Conforme o parágrafo 41, número 2 da Portaria de Residência Alemã, Aufenthaltsverordnung, existe a isenção do visto de entrada mesmo para fins de matrimônio e fixação de residência. No entanto, o casamento deveria ser realizado e a autorização de residência, Aufenthaltstitel, solicitada obrigatoriamente dentro do prazo de 90 dias, a contar da data de entrada no país. Após o casamento, o Luiz Felipe passou a ter direito de residência na Alemanha com base no nosso vínculo matrimonial. Algo que, de forma semelhante ao que acontece no Brasil, garante ao cônjuge estrangeiro o direito de viver no país junto ao parceiro cidadão europeu. No entanto, esse direito precisa ser formalizado e renovado a cada 3 anos, embora hoje em dia ele já tenha, em teoria, o direito de aplicar pela cidadania alemã a critérios específicos a atender, entre eles o nível B1 de alemão e o teste de naturalização. Por isso, por enquanto, ele renova a autorização de residência regularmente. Vamos dar um salto no tempo, porque os anos que se seguiram ao casamento foram marcados por algo que não preciso explicar muito: a pandemia. Foi um período difícil para todo o mundo e não vou entrar em detalhes aqui. O que posso dizer é que me sinto tão privilegiado por ter tido o Luiz Felipe, meu marido, ao meu lado durante todo esse tempo. Mais cedo este ano de 2026, após quase 7 anos de casamento e 4 anos e meio em Colônia, para onde a gente se mudou em agosto de 2021, ainda durante a pandemia, a gente finalmente decidiu criar um nome de família. Na verdade, a iniciativa partiu de mim. Após todos esses anos, o meu sobrenome antigo, especialmente a parte do casamento anterior, já não representava quem eu sou. A decisão foi simples. Declaramos o sobrenome do Luiz Felipe, Pires, como nome de família, e eu acrescentei o meu nome de nascimento, Langnickel, a esse sobrenome. Infelizmente, a primeira tentativa não deu certo, pois a declaração sobre a criação do nome precisava acontecer de uma forma que garantisse que tanto eu quanto ele entendessem, aos olhos da lei e dos oficiais, as consequências desse ato. Como o alemão do Luiz Felipe ainda não foi considerado de um nível suficientemente alto para que ele compreendesse todos esses detalhes, tivemos que reagendar e comparecer novamente quase 2 semanas depois, junto com um amigo de trabalho que funcionou como tradutor, do alemão para o inglês. Vamos não questionar esse processo, né? E foi assim que nasceu o Thomas Langnickel Pires que vocês conhecem hoje.
Graças a uma reforma da lei alemã que entrou em vigor em maio de 2025, 6 anos depois do nosso casamento, foi possível criar um sobrenome sem hífen. Durante o tempo do nosso casamento, eu só poderia ter acrescentado o meu nome de nascimento com hífen obrigatório. Muito menos brasileiro, né? Então, em retrospectiva, fez muito sentido, mesmo sendo mais caro do que teria sido na hora do casamento. E claro, após a mudança do sobrenome, esperava mais burocracia. Tive que atualizar todos os meus documentos, exceto a carteira de habilitação, que quase nunca uso de qualquer forma. Contratos, contas físicas e online, o meu passaporte, que eu já tinha renovado quase 6 meses antes, nas últimas semanas da validade. Mudar de nome custa dinheiro, gente, acreditem. Mas valeu a pena, porque após esse processo burocrático, me sinto um pouco mais atualizado como pessoa. E quase meio brasileiro já. Para elevar esse sentimento um pouco mais, decidi tirar o meu CPF. Não é que eu precise urgentemente no momento, morando na Alemanha, mas seria tanto mais um passinho em direção ao meu plano de chegar à naturalização antes dos 50 anos, quanto uma praticidade útil mesmo morando aqui. Tantas vezes que já tentei assinar uma assinatura de um serviço online, seja de televisão brasileira ou de notícias, pareceu simplesmente o próximo passo óbvio, e o passo que parecia viável fazer da Alemanha, através do consulado brasileiro em Frankfurt. Preparei os documentos necessários para a solicitação de CPF, formulário FCPF da Receita Federal, comprovante de agendamento pelo sistema e-consular do Ministério das Relações Exteriores e passaporte alemão. Alguns dias depois, os documentos foram validados e eu tive a oportunidade de agendar um compromisso com o consulado. Ainda me lembro daquela sexta-feira. Fui até Frankfurt para entregar os documentos para obter o CPF. Mais um passo concreto na minha jornada de naturalização. Uma burocracia pequena no papel, silenciosamente significativa na prática. Acordei cedo em Colônia, peguei o trem de alta velocidade e fui direto ao consulado. E olha, aquela sexta-feira não correu nada como planejado. Tinha todos os documentos em mãos para solicitar o meu CPF, mas nada feito. Infelizmente, eu tinha trazido também a nossa certidão de casamento, que ainda trazia o meu sobrenome antigo. A funcionária do consulado olhou e recusou aceitar a minha solicitação. Se a gente mandar esses dados para o Brasil, disse ela, vai criar confusão e não vai funcionar. O problema foi que a gente simplesmente nunca tinha transcrito a nossa certidão de casamento no Brasil. E, por cima disso, ela também nunca tinha sido atualizada com o meu novo nome. 2 problemas de uma vez. Dito isso, até hoje, eu ainda me pergunto como poderia haver confusão com os nomes se a certidão nunca foi registrada lá no Brasil para começar. Mas entende que a falha foi nossa por nunca ter feito a transcrição lá. Ainda bem que a viagem não foi de todo em vão. Ainda tive um almoço de negócios e visitei uma amiga lá em Frankfurt. Mas naquele momento, estava só cansado e frustrado demais. Uma das minhas ideias para o futuro, que ainda precisa tomar forma concreta, é realizar a minha naturalização brasileira antes de completar 50 anos. Para que isso se torne realidade, a gente teria que se mudar juntos para o Brasil e morar lá por pelo menos 1 ano. Por ser casado com um cidadão brasileiro, o prazo mínimo de residência exigido cai de 4 para apenas 1 ano, um fast track previsto na Lei de Imigração Brasileira. Além da residência, eu precisaria apresentar uma série de documentos, entre eles, certidão de casamento registrada em cartório no Brasil, o que, aliás, ainda não fizemos, comprovante de residência no Brasil,
comprovação de capacidade de comunicação em língua portuguesa, atestado de antecedentes criminais da Alemanha, apostilado e traduzido, e passaporte válido. Comparado ao processo aqui na Alemanha, onde o Luiz Felipe renova a autorização de residência a cada 3 anos sem aceleração pelo casamento, o Brasil oferece um caminho relativamente mais rápido para quem é cônjuge de cidadão brasileiro. Claro que, na prática, a burocracia sempre tem uma forma de complicar as coisas, como eu já aprendi na fila do consulado em Frankfurt. Mas, antes de alcançar a naturalização, há um passo muito mais próximo e urgente. E, se não ficou óbvio com a história do CPF, a gente ainda precisa realizar a transcrição da nossa certidão de casamento num cartório brasileiro. É algo que ainda não conseguimos fazer, principalmente porque nunca foi possível durante a pandemia e mais tarde as nossas visitas ao Brasil têm sido sempre corridas sem ter os documentos certos em mãos no momento certo, como por exemplo a minha certidão de nascimento com a apostila diária. E como eu descobri na fila do consulado em Frankfurt, sem essa transcrição muita coisa trava. O CPF foi só o primeiro exemplo. A gente vai ter que resolver essa situação nos próximos meses, seja lá em São Paulo, seja através do cartório em Brasília, onde é possível fazer isso enviando os documentos necessários pelo correio daqui da Alemanha. Como um velho amigo costumava dizer, continua emocionante. O que aprendi com tudo isso, porém, é que não só na Alemanha, mas também no Brasil, o progresso parece precisar de ordem primeiro. Como sempre, se você gostou deste episódio, eu queria te convidar a se inscrever no podcast na plataforma da sua escolha, ou até deixar um comentário ou um like. Se quiser me dar um feedback, pode me encontrar pelas redes sociais listadas nas show notes, ou simplesmente mandar um e-mail para podcast@langnickelpires.eu. Por enquanto, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza e pela paciência com o meu sotaque e tudo mais. Tchau e até a próxima vez. Gringo, por enquanto, vai votar como episódio 4. Brasil, país do futuro